Só quem não pode comer um pão com glúten que sabe o quão é difícil sentir aquele cheirinho de pão caseiro e você não poder comer. Mas essa receita é uma receita bem fácil, uma receita com farinhas acessíveis, farinhas que tem no mercado. E que mesmo assim ele mantém aquele sabor gostoso do pão caseiro. Você pode fazer rapidamente esse pão e ele é bem simples. Olá, eu sou a Rafa e hoje nós vamos fazer uma receita de pão sem glúten. Ele também não vai leite e ele não vai ovo. Na verdade, o ovo ele é opcional. Pode fazer sem o ovo ou com o ovo, tanto faz. Aí fica a critério de cada um. Nós vamos usar farinha simples, como 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce ou tapioca, uma colher de sopa de azeite, o ovo que é opcional, uma colher de sopa de fermento biológico seco que vai dar o sabor de pão. E aqui que é legal, o fermento químico que dá força também. Uma colher de sopa de açúcar mascavo, mas se você quiser pode colocar o demerara ou até o açúcar refinado. Nós vamos usar aqui também, isso é bem interessante, que é a nossa farinha de linhaça. São 2 colheres de sopa. Por isso que é opcional colocar o ovo. Se você colocar isso, vai ajudar o pão a crescer, tá? E dar maciez. Vamos usar água. Vamos usar também um pouquinho de água que vai hidratar essa nossa linhaça. Então, o que acontece? Se você pegar 2 colheres de sopa de farinha de linhaça e colocando uma pequena quantidade de água, ela vai soltando um gelzinho. Por isso que fala de hidratar a linhaça. Nós vamos fazer isso em primeiro lugar para que ela seja adicionada no final da receita, porque assim ela vai hidratando e liberando um gelzinho que vai ajudar o pão a ter liga, a ter uma mucilagem. Não chega a substituir o glúten, mas ajuda como se fosse o glúten, tá? E você pode usar o psyllium também, se você quiser, mas a farinha de linhaça ela é mais fácil, você encontra em saquinho. Eu vou adicionar aqui uma colherzinha, 3 gramas mais ou menos, de goma xantana. Se você não tiver a goma xantana, também não precisa. Olha aqui, é meia colherzinha de café. Não precisa, porque só a farinha de linhaça já dá um resultado legal. Aqui eu vou adicionar nessa farinha de linhaça para ir ajudando a formar esse gelzinho, mas tem muitas pessoas que colocam essa goma de xantana na receita, junto com as outras farinhas. Aí, conforme você for usando, é uma questão de gosto, aqui não vai interferir, tá? Lembrando, o ovo é opcional e a goma xantana é opcional. A farinha de linhaça você pode trocar pelo psyllium, tá bom? Mas a farinha de linhaça ela é mais fácil de se encontrar. Agora eu vou deixar isso daqui repousando e vamos começar. Olha que fácil que é. Então, você coloca seus 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce, ou pode substituir por tapioca, eu já fiz com as duas maneiras, uma colher de sopa de açúcar. Aqui, gente, é meia colher de chá de sal, meia colher de chá de sal. Pode colocar aqui junto. Repare que é tudo muito simples. O ovo, eu gosto de usar ovo na receita, porém eu já fiz esse pão sem ovo e teve um resultado bem legal também. Não precisa colocar, tá? Uma colher de sopa de azeite, que dá um sabor bem gostoso. Se você quiser colocar o óleo de coco, tudo bem, mas eu acho que fica um pouquinho sabor residual. Eu gosto mais do azeite. Aí é uma questão de gosto. O nosso fermento biológico seco. E aqui, o que é interessante é que também vai fermento químico. Uma colher de sopa. Também vai. Isso ajuda também esse pão a crescer, ok? Agora, aqui tem mais ou menos uns 100 ml de água, mas eu vou usando conforme eu vou sentindo a necessidade.
Porque esse pão, pelo fato da gente não precisar sovar e ele ter que ser bem úmido, a gente vai sentindo, é como se ele fosse uma textura de um bolo mais firme. Não precisa bater na batedeira, é opcional se quiser, mas não precisa. E agora eu vou misturar a minha linhaça hidratada com a goma xantana. Lembrando, não há necessidade de colocar a goma xantana, ok? Então, eu continuo colocando água aos poucos. Se você quiser colocar uma água morna, ajuda o fermento biológico a crescer. Eu estou colocando em temperatura ambiente, que hoje aqui, para mim, tá uma temperatura legal. Não há necessidade de eu esquentar essa água. Mas você pode colocar em temperatura morninha. Eu vou misturando aqui. Repare que, olha, eu vou sempre mexendo por uma questão de apenas misturar os ingredientes. Não é por causa de sovar. Não precisa sovar. A gente sova para ativar o glúten. É uma receita sem glúten. Então, eu vou colocando até eu perceber que ela tá com um ponto mole. Eu vou levantar a colher e eu vou vendo. Aqui, gente, olha, isso é opcional. Não precisa colocar. Eu quero adicionar aqui na minha receita alguns grãos. Eu coloquei aqui quinoa, linhaça dourada, linhaça marrom, chia. Você só não pode colocar muito. Eu vou colocar apenas uma colher de sopa, pelo seguinte: quanto mais grãos, mais difícil a massa crescer. E eu vou colocar depois um pouquinho em cima do pão, só para dar uma decoração, porque o pão sem glúten, como ele não cresce muito, não fica tão característico daquele pão caseiro, se você fizer uma coberturinha, fica mais bonitinho, fica mais interessante. Olha, repara que ainda não tá num ponto legal. Eu vou usar aqui quase meus 100 ml de água. Vai dar aí aproximadamente uns 90. Então, continuo mexendo com a colher. Observe que é muito fácil de fazer, muito fácil. Dá para colocar só mais um pouco de água para ele ficar um pouquinho mais mole. Se você quiser, pode deixar assim mesmo, tá? E aqui eu vou fazer assim, olha, eu tenho essa forminha número 2. Hoje é o que eu tenho aqui. Mas para essa quantidade, você pode usar a forminha número 1, você escolhe. Ou pode usar até um marinex. Pode assar aqui se você não tiver forma, tudo bem? Você depois divide, corta, né, na hora de você comer, tranquilo, pode usar. Sendo o marinex ou a forminha de alumínio, você vai untar com azeite, aqui já está untada. Você pode, se quiser, colocar um pouquinho mais de água para a massa ficar um pouquinho mais mole, tá? Você que sabe. Mas aqui eu acho que dá para deixar assim. Vou deixar assim mesmo. Essa forminha minha é um pouquinho maior para essa quantidade. Se você quiser colocar ou deixar o pão um pouquinho mais alto, use na forminha número 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui essa massa, ajeitar bem e eu vou deixar crescer por causa do fermento biológico. Então, faz uma câmera quente ou apenas deixa aí uns 50 minutos. Essa massa, ela vai chegar até mais ou menos a borda dessa forminha, ela vai crescer bem. E depois que você percebeu que ela chegou até a borda, aí você vai assar. Assa por uns 50 minutos, tá? 180 graus. 50 minutos eu acho que é o suficiente, mas você pode pôr um palitinho igual bolo para ver se tá bem assado. Então tá aí. Antes de assar eu coloquei então os meus grãos em cima do pão. Observe que ele ficou com os alvéolos, ou seja, ficou macio. E tá aí o nosso pão.